A Catedral de Nossa Senhora da Conceição dos Montes outrora existira uma capela com o mesmo aspecto da encontrada no antigo cemitério Nossa Senhora da Conceição, que inclusive ocupa no município dos Palmares a segunda edificação religiosa mais antiga, datada de 1882, e a única que possui um altar do antigo rito tridentino, quando a Santa Missa era celebrada em latim. Nestes últimos anos, a capela serviu à comunidade com a devoção a São João Batista, hoje desativada. O tipo de arquitetura da capela segue uma tendência típica de muitos engenhos de Pernambuco: frontão triangular com uma única porta, nas laterais janelas e sacristia, e na parte de trás da edificação, que no caso aqui em Palmares, abrigava a popular Pedra, espaço destinado a abrigar corpos. A Gazeta de Palmares, nesse dia 2 de novembro, dia dedicado aos fiéis defuntos, estamos aqui no cemitério Nossa Senhora da Conceição e vamos começar a conhecer um pouco como surgiu aqui em Palmares. Na realidade, antes da construção deste cemitério, existia que foi, digamos, ao lado do que hoje é a nossa catedral, porque na época era simplesmente uma capelinha. Mas devido à questão das enchentes, era necessário um local que viesse trazer segurança e também a questão de higiene, digamos assim, na época. Então consta e Dona Germana Francisca Xavier, no dia 6 de fevereiro de 1864, ela fez a doação de 2 terrenos, um para a construção de um templo maior, dedicado a Nossa Senhora da Conceição dos Montes, e o outro para a construção de um cemitério, que é justamente neste local. O primeiro sepultamento ocorreu em dezembro de 1868. Foi de uma menina, segundo o registro do livro de óbitos. E outra coisa que devemos lembrar: a capela, ela foi concluída em 1882. Dedicada ao Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Aqui nesse cemitério temos muitas pessoas que fizeram história aqui na cidade de Palmares e no município de Palmares. Temos aqui registro de africanos, indígenas, escravizados, senhores de engenho, imigrantes. E com a chegada desses imigrantes no final do século XIX, também vieram da Europa influências na arquitetura, não só na questão das edificações das residências, mas também aqui no cemitério. Temos um traçado que acompanha o estilo francês da época, e a questão também do uso do ferro, como é o caso do portão, que é muito bonito e bem trabalhado. Provavelmente esse portão tenha vindo até da Europa. E também temos túmulos históricos e que também se tornaram até populares na sua tradição aqui
em arte tumular. E vamos conhecer, neste momento, alguns túmulos e para vocês terem a ideia da importância desse local. Esse túmulo aqui, ele é cercado, digamos assim, de lendas. Quando eu era criança, era comum aqui no cemitério, dia de finado, ter muita gente visitando este túmulo devido a essa tradição que, segundo a versão, diz que a criança estava no braço da babá e caiu de certa altura, provavelmente era um sobrado, e a babá, desesperada, também lançou-se e tanto a criança quanto a babá vieram a óbito. Porém, eu já escutei outra versão que diz que a menina, ela tinha uns problemas de desmaio e um destes desmaios ela não tornou mais. Então fica esse mistério dessa lenda urbana aqui no cemitério. Eu nasci próximo ao cemitério, ali na rua Coronel Chiclinho, né? E quando era garoto costumava, né? A gente costumava brincar sempre lá no cemitério, essa coisa toda, tal. Mas na entrada logo, né? Ali do lado direito, próximo à capela, existia um túmulo com um anjo em cima de uma bola, né? Joelho em cima de uma bola. E eu tinha muita curiosidade de saber quem era aquela criança. Depois de algum tempo eu comecei a procurar saber se alguém conhecia a história, essa coisa toda. E uma das informações que eu recebi foi que essa criança, ela morava num sobrado, né? E os pais saíram, deixaram com a cuidadora, o caso, a doméstica que tomava conta da casa. E por descuido essa criança caiu da varanda, vindo a óbito, né? E a empregada, se vendo numa situação complicada, também jogou-se e veio falecer. Mas só apareceu a história da criança, né? Que pertencia à família Robalinho, né? E Robalinho era ligado também à família de Dona Celestina, a mãe de Genésio Cavalcante. Bem, essa é um pouco da história que eu conheço. Se é fato verídico, não sei dizer, mas é a história mais próxima da verdade sobre esse túmulo, né? Que muita gente ficava junto, chegava lá, acendiam velas e atribuía alguns milagres a essa criança. No livro A Prisão de São Benedito, o escritor palmarense Luiz Berto, ele descreve a importância desse túmulo, que é bem tradicional, conhecido como túmulo do Anjinho. Antigamente existia uma escultura de um anjinho aqui em cima, que depois foi removida, e se encontra uma menina chamada Raimunda, e certamente era o irmão dela chamado Mário. No epitáfio, vocês irão ver a descrição no vídeo de uma espécie de um pequeno poema que foi dedicada provavelmente à menina. Esse túmulo aqui, gente, ele pertence à família Agrelli. E esta família veio da cidade de Trecna, lá no sul da Itália, e durante o período de imigração, no final do século XIX, a família ela ficou estabelecida aqui em Palmares, e o primeiro, né, digamos assim, que deu origem ao núcleo familiar era Miguel Agrelli. Ele veio trabalhar na instalação da usina 13 de Maio, e também ele prestou serviço a muitas usinas, inclusive a Serra Grande, lá no município de São José da Laje, lá nas Alagoas.
Esse túmulo aqui é do ex-prefeito Fernando Augusto Pinto Ribeiro, né? O qual temos o conhecido ginásio municipal, né? Que é o Colégio Municipal Fernando Augusto Pinto Ribeiro. E, por coincidência, a antiga estrutura do prédio do ginásio municipal, né, que ruiu na enchente de 2010, também seguia essa tendência da arquitetônica, tanto do túmulo quanto do colégio. E estava no auge aqui em Palmares a arquitetura Art Deco, ou Art Deco, né, como muita gente também pronuncia. E é um dos exemplares aqui na arte tumular do cemitério Nossa Senhora da Conceição. Existem dois túmulos aqui de procedência italiana da cidade de Gênova, e a marmoraria era a Ortelli. Esse aqui, como está mais conservado, ele possui uma riqueza arquitetônica muito grande. Por quê? Além do mármore, provavelmente mármore de Carrara, temos a questão das patas de leões, símbolo de poder, de ostentação, de elevação social. Temos também a presença fitomórfica, que é a questão do uso de elementos ligados à natureza, folhagens, provavelmente aqui são folhas de acanto. E temos a presença feminina, que é a questão da flor de lis. Nesse caso temos duas flores de lis. Temos essa, que é a mais tradicional, ela está apenas invertida. E esta daqui também é outra forma da representação da flor de lis. Eu não posso afirmar, porém, como Pernambuco teve a questão da presença judaica e uma boa parte do sangue do povo pernambucano, né, de acordo com os historiadores e a herança, a nossa herança antropológica, creio eu que tenha sido uma alusão à influência judaica, porque no Antigo Testamento, no templo, existia o altar que tinha as 4 pontas. Então, não afirmo, é apenas uma suposição histórica. É um dos túmulos mais representativos aqui de arte tumular do município dos Palmares. Este túmulo aqui, ele pertence à família Succa. Temos aqui no epitáfio a inscrição que foi o primeiro libanês da família, o senhor Luiz Miguel Succa, que antes era chamada Sucá. E a origem de nascimento é da cidade de Bechara, Monte Líbano, no Líbano. E essa família, assim como os Agrelli, estão aqui em Palmares há mais de 130 anos, né? É uma família já tradicional e ele se estabeleceu aqui no ramo do comércio e muitos também descendentes trabalham nesse ramo do comércio. E uma particularidade é que na sua descendência tivemos também integrantes da família que chegaram a ser prefeito aqui em Palmares. E o tradicional, né, inesquecível, Cine São Luís, que um dia também fez parte do patrimônio da família, né? E ficou na recordação, né, e na memória de muitos palmarenses até a década de 80, né, quando ele foi vendido
para uma rede de supermercado e foi embora uma parte da história da cidade de Palmares. Esse aqui é o amigo Fernando, que também está nos acompanhando aqui nessa visitação, né, Fernando? De história de arte tumular. E um detalhe para nós palmarenses é a questão deste túmulo aqui. Certamente ele foi inspirado no frontão da nossa catedral. Se vocês observarem, né, o detalhe das duas torres e o frontão aqui, o coroamento, onde temos a cruz, né, encimando. Então era uma questão de devoção, muitas vezes até a Nossa Senhora da Conceição, e até no além é uma forma da devoção permanecer, né, entre a família. Pelo sobrenome, essa família é de origem italiana, né, já que Palmares recebeu muitos italianos no final do século XIX e no início do século XX. Faz mais de 40 anos que eu entrei aqui, mas eu me lembro como hoje, uma história que eu tive aqui. Minha avó veio enterrar seu José, era um senhor que morava na casa dela aqui, na Praça Santa Maria, na 369. E a gente veio enterrar ele aqui. Eu me lembro como hoje, eu pequeno, início da década de 80. Se muito fosse, era 80, dessa 79 para 80, no máximo 81. Mas eu acho que não era 81 não, era 79 e 80. E a gente veio com esse mesmo portão aqui, ó. Cheguei nessa ala aqui, assim, ó. Foi o enterro dele. Minha avó acendeu umas velas e me lembro como hoje. Que as velas, o choro da vela tem que chorar por dentro da vela, pelo pavio, para ele sair bem uniforme, aquela pocinha de choro embaixo. Se sai por fora, é porque as almas não estão bem lá em cima. E ele saiu por fora e se transformou numa espécie de um ramalhete. E a imagem de Jesus. Aí parou aqui, o povo tudo aqui, minha avó fez um alarde arretado. Era mais ou menos aí nesse lado aí. Fez um alarde arretado, bicho, aqui. E de repente estava todo mundo aqui perto de vó. Era de um senhor que vó criava aí lá em casa. Na 369, aqui na Praça Santa Maria, na casa 369. Eu sou doido pra gente ir lá, pra saber quem que mora lá, pra gente ver. Tem um corredorzinho lá atrás, uma cacimba. Pensa uma saudade arretada. Mas isso aqui faz mais de 40 anos. E depois disso, minha avó mandava com esse mesmo portão aí. Com esse mesmo portão, mandava vir aqui e, ó, balançar o portão e para perguntar qual é o bicho de hoje. Não era, professor? Sim. Os meninos dormiam aqui, não eram os coveiros, não era? Aí ele dizia, é cobra, é jacaré. E eu descia para a avó. Vó, desde aquele dia que eu me interessei por jogo de bicho, até hoje eu jogo. Mas pense numa saudade. Pense numa época boa, Wilson. Pense numa coisa arretada. Quando eu saía dali, aqui da Praça Santa Maria, para vir aqui e balançar o portão e perguntar qual é o bicho de hoje. Pense numa saudade da retada que dá. No dia ela jogava. No outro dia ela jogava, comprou televisão, me lembro que ela comprou televisão com esse jogo do bicho, comprava roupa pra gente, vestia a gente com dinheiro de jogo do bicho. Todo dia, a avó era viciada. É como eu agora, gostei mais de jogo do bicho. E se eu não me engano era 47, elefante. Era uma coisa assim. Toda vez que eles davam o bicho, ela acertava? Ela acertou muito, ela ganhou muito com o dinheiro de jogo do bicho. Ela tá descontando que ela ganhou muito com o jogo do bicho. Agora, infelizmente, a avó não está enterrada aqui, está no outro. Eu queria que ela estivesse aqui. Eu gosto demais de ver esse cemitério, tem uma coisa, uma nostalgia, uma energia arretada, assim, uma arquitetura fora de série. Foi massa eu entrar aqui. Faz mais de 40 anos que eu não entro aqui. E hoje é finado, a gente está gravando em finado, eu posso postar isso hoje? Pode postar isso hoje. Eu sou o professor, historiador Alcides Alves. Agradeço a Gazeta de Palmares pelo convite, né? E é uma honra sempre poder contribuir com informações a respeito do nosso município de Palmares. E agradeço a Alessandro pelo convite e pela consideração em participarmos juntos nesse, digamos assim, momento de memória, saudosismo e história.